Bem, continuando aqui com o nosso querido Dom José Chaves, esse podcast sobre aspectos importantes da sua vida e do seu ministério, nós vamos falar agora sobre a ordenação sacerdotal de Dom José, como que foi esse processo, quem o ordenou e depois os trabalhos da vida pastoral paroquial até o chamado à vida episcopal, a sua ordenação episcopal e a sua ida para a diocese de Uruaçu, para a catedral. Dom José, com a palavra. Bom, terminamos o nosso curso, a nossa teologia, fomos aprovados com a ordenação, conselho, comunicamos ao bispo e ele mesmo que marcou a ordenação, 8 de dezembro de Imaculada Conceição, aquele tempo celebrado com solenidade, dia santo. Hoje é dia santo também, da solenidade ainda, mas hoje é muito... Um outro lugar que eu sei que é dia santo de guarda é Campinorte, por causa do prefeito na época, o Catarino, que era legionário de Nossa Senhora, então ele estabeleceu, acho que é o único lugar que eu conheço. Hoje os padres nem celebram a missa como domingo, passa por cima. Fomos ordenados, então, na mesma igreja, na igreja Santuário Imaculado Coração de Maria, porque a comunidade lá era claretiana, é até hoje, e o bispo era claretiano, então era um ponto de apoio para a gente. Igreja muito bonita, os padres muito acessíveis, e marcou esse dia, nós fomos ordenados lá. Cedo, Dom Prado gostava das coisas muito cedo, aquele tempo não tinha essa preparação, essas festas, essa preocupação com as coisas. A preocupação era espiritual. Fizemos o retiro de 8 dias, nos preparamos e marcou a ordenação, quando cedo. Fomos ordenados, depois não concelebrava, que não era permitido, a concelebração veio depois do concílio. Então, tem alguns padres que ficaram no meio do povo. No presbitério é só os ordenandos e os ordenantes, auxiliares. Depois da ordenação, tudo em latim, os cantos em latim, tudo isso. E foi cerimoniário um frei franciscano, que era especialista nisso, que a cerimônia era mais complicada, né? Terminamos a ordenação, o padre nós tivemos cumprimentos ali, os pais, um grupinho ali, e eles ficaram conversando lá na sala, ia ter um almoço festivo, esse almoço era só interno, mesmo para a gente, comunidade, com os padres da comunidade, um ou outro lá, convidado. Depois do cumprimento, eu voltei para o presbitério. Tinha um gineflexório lá, que acho que o bispo usava antes da missa. Me ajoelhei ali e fiquei rezando um pouco, dando ação de graça e com aquela emoção de ser padre, né? Eu falei, eu sou padre agora, dialogando comigo, um solilóquio, né? Mas será possível que eu vou consagrar? Será que Nosso Senhor vai ficar na nossa consciência? Porque aquelas perguntas bobas, né? Eu vou perdoar pecado agora? Eu olhava para mim, pequenez, com aquela incumbência, aquela missão tão sublime, tão grande de consagrar e perdoar. Estava fazendo essa meditação assim, quando eu bato no meu ombro, virei, era um padre. Foi meu professor. E ele falou assim, você pode me atender em confissão? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, não tem jurisdição. Ele falou, tem. Pode atender. Eu sabia que tinha, mas não sei se ele quis me testar. Eu fiquei rindo, depois ele falou assim, então eu falei, então vamos. Peguei 2 cadeiras ali, o altar, entre o altar e a parede tem um cômodozinho lá. Encostei lá, atendi a confissão. Na hora que eu atendi a minha primeira confissão, eu tinha umas 2 horas de padre. Atendi a confissão de um padre,
que foi. Tudo meu foi cedo, né? Tudo foi assim, nas primeiras horas. Tivemos o almoço festivo, na hora do cafezinho, sei lá, o bispo deu sinal lá de campainha, todos ficam em silêncio, ele falou que quer fazer as nomeações. Virou para mim e falou assim, você vai ser pároco na sua terra, São Domingos, pároco. E você, o outro, vai ser coadjutor, que hoje chama-se de vigário paroquial, em posse, sua terra também. E ajuda lá também um colégio, tinha um coleginho lá, ajuda no colégio, e vai ser vigário paroquial. Deve tomar posse para Natal. Falou para mim, o padre que está lá esperando, é o padre Ambrósio, você conheceu ele. Ele tinha fechado a casa lá, porque ele estava preparando a diocese. Está lá o padre esperando, só a chegada do padre. Eu falei que eu ia mandar o padre logo, de modo que eu cheguei, ele já saiu, no outro dia ele saiu. E assumi a paróquia lá. Foi bom que era em casa, eu tomava refeição em casa, e estava em casa, e roupa lavada, entende? Só que morava na casa paroquial, mas todas as necessidades que tinha em casa. E fiquei lá 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, com meio ano que eu estava lá, eu recebi um vigário coadjutor, o Geraldo Ferracioli. É um ex-claretiano. Ele era claretiano quando eu estava lá, fechou a casa e ele falava, é o lugar melhor que eu já vi na vida, eu quero morrer aqui. Saiu da congregação, depois foi transferido para o Rio, chegou lá no Rio, ele saiu da congregação para voltar para lá com o padre diocesano. E pediu o bispo para aceitar lá com o padre diocesano, o bispo relutou um pouco, porque era claretiano, isso aí. Então aceitou e pôs ele lá. Ficou 40 anos lá. Durante a prelazia. Depois, logo um ano depois, eu fui transferido, porque estava o processo de criação da diocese, extinção da prelazia. Então, antes de ler as bulas da criação da diocese, o bispo pegou os padres dele, que a gente chamava os padres dele, que ele tinha ordenado. Nós éramos 4 padres e um seminarista teólogo, já estava para terminar o curso. Já estava para peça de ordenação. E nos transferiu de lá para outro território. O núncio deu o grito, falou assim, você não pode fazer isso, porque a prelazia vai ser coisa, você tira os padres, como é que vai a prelazia? Eu falei, não, nesse padre eu ordenei, vai comigo, não sei o quê. Tinha um choque com o núncio, e o núncio falou, não, você não pode tirar os padres. E Dom Prado, aquele jeito dele, ele falou assim, se eu não puder levar meus padres, eu vou renunciar. E o núncio ficou com medo dele renunciar, e entrou em acordo lá, e ele falou, o senhor pode levar 2, e o seminarista tem que fazer a opção. Então ele me tirou outro lá, e levou, e me deu jurisdição, pediu para o arcebispo de Goiânia me dar a jurisdição, de modo que eu fui para Goiânia, e recebi a jurisdição lá na arquidiocese, e eles me mandaram para Jaraguá. Jaraguá é a cidade mais próxima da diocese de Uruaçu, da futura diocese. Que eles cuidavam de uma cidade chamada Rialma. Ia lá, acho que 2 vezes por ano, de chão, de longe. E tinha a igreja começada lá, mas não acabada, era uma calamidade. Eu fiquei em Jaraguá uns meses, como professor do seminário arquidiocesano, que hoje é a faculdade, como coadjutor da paróquia e capelão do hospital. Eu residia no hospital, tinha 3 apartamentos lá, e o padre também da paróquia residia lá. A gente atendia os doentes, que estavam, etc., e atendia a paróquia. Depois, quando leu as bulas, antes de ler as bulas, Dom Prado passou um dia por lá, e
de ônibus, me chamou, pode pegar suas coisas e nós vamos para a diocese. Fui com ele, não sabia nem para onde ir. Paramos lá em Rialma e ele falou assim, aqui vai ser sua paróquia. E me deixou lá. Eu fui propriamente a minha segunda paróquia, né? Mas praticamente fui lá. E lá fiquei, não tinha nada, mais nada. Então, celebrei lá, tinha uns frades franciscanos do outro lado, para de Sérgio, divide só com uma ponte. Então, eu socorria os padres franciscanos, até para objeto de missa e tudo isso. Celebrava lá na igreja em construção ainda, calamidade. Fiquei lá 3 anos, construí a casa paroquial, terminei a igreja. Quando estava tudo prontinho, o bispo me transferiu para Uruaçu. Estava um padre lá em Uruaçu, professor, naquele tempo tinha fundado a escola normal, que se chama, para formar professores. E ele falou assim, você leciona a matéria tal. Eu falei, eu leciono, não seleciono, mas eu lecionava lá em Séries já, no Colégio dos Padres Franciscanos. Colégio Imaculado Coração de Maria, um célebre, porque eu lecionava lá nos frades. Então, passei por Uruaçu, e ele me nomeou Parque da Catedral, e o padre de lá, ele levou para Rial, fez uma troca. Cheguei em Uruaçu, tomei posse, e o bispo tinha o secretário dele, que morava sempre com ele. O secretário, ele nomeou meu coadjutor. Então, eu era pároco e ele era coadjutor, e morávamos os 3. Eu fui para a casa do bispo, o padre morava numa casa particular. A casa paroquial lá, uma casa velha, tudo abandonado, mas não fui para a casa paroquial, fui para a casa do bispo. Cheguei lá, ele me deu um quarto lá e morei com ele lá. Fiquei 8 anos lá. Depois desses 8 anos lecionando, e como em conta da catedral, que naquele tempo, propriamente, eram 7 municípios que pertencia à catedral, que não tinha padre, né? E no 8º ano que eu estava lá, aí eu fui nomeado bispo. Bispo auxiliar. Era... Eu lutei, mas me puseram como auxiliar porque estava pensando que o bispo ia renunciar logo, né? Naquele tempo, as primeiras renúncias, né? Os bispos não conheciam isso, muitos bispos se recalcitraram, não queriam renunciar à diocese. O meu foi assim também. Fiquei bispo auxiliar 1 ano. Fui sagrado em 68 e fiquei até o fim de... Em 69 eu fui nomeado administrador apostólico sede plena. Sede plena, que equivale a bispo diocesano, mas não tem um título de bispo. Então, o documento da Santa Sé veio assim: você é o bispo diocesano, tem todo o direito de bispo diocesano, você vai administrar a diocese espiritualmente e economicamente, em tudo. O bispo não tem jurisdição mais, mas ele vai ficar com o título de diocesano, só o título, mas você vai administrar. Então, para mim, era humilhante até para mim, eu fiquei constrangido, porque o bispo também recebeu, que ele não tinha jurisdição não, mas ficava com o título de diocese da Santa Sé, não tirar o título do bispo assim, coitado. E ele, para fazer uma crisma, uma coisinha, me pedia licença. E eu tinha 9 anos quando eu conheci o bispo, e ninguém conhecia tudo, aquela patriarca, aquele um senhor assim de compostura, assim, eu tinha um respeito máximo. Então, de uma hora para outra, ele estava me pedindo licença para administrar o sacramento. Então, eu dei autorização dele geral. O senhor pode fazer tudo o que quiser, só não pode ordenar. Ordenar, assim, bom. E fazia crisma, pouco. A hora que eu assumi,
ele foi para a comunidade dele em Goianésia, que é uma cidade próxima, que tem a comunidade deles. Ficou lá. Depois cansou de ficar lá e tal, ele era muito intransigente, né? A presença dele no meio da comunidade lá, ele chamava muita atenção. E então enjoou lá e foi para o Rio. Foi para o Rio porque ele tinha um irmão religioso, que era muito amigo dele, da terra dele, espanhóis, e tratava muito bem a ele, tudo, e ele foi lá por causa desse irmão leigo. Esse irmão depois foi transferido para a prelazia, a diocese, e ele ficou sem jeito lá e pediu para voltar para Goianésia. Voltou para Goianésia, ficou uns tempos lá, desentendeu com os padres também, que ele não era fácil, não, na comunidade. E foi para Minasul, a última cidade da diocese, porque tinha um padre espanhol lá, de outra congregação. Eu pus um padre lá, então ele ficou com ele. Mas depois achou distante, isolado, não sei, não gostou muito, ficou pouco tempo. E foi para Mara Rosa, onde tinha os espanhóis também, uma congregação de São Pedro de Víncula, congregaçãozinha pequena, de extinção. E ele ficou aí um bom tempo aí. Morou aí muito tempo e tal. Depois se cansou, voltou para Goianésia de novo, ficou pouco tempo, depois foi para Hidrolina, uma cidadezinha simpática, lá tranquila, porque o parque lá era claretiano. Eu consegui pôr ele lá com o parque. E ele era muito amigo dele, que quando era prelazia, ele era o secretário dele. Naquelas peregrinações apostólicas, desobriga chamava, ele acompanhava o bispo, conhecia muito o bispo, ele gostava dele. Foi onde ele ficou mais tempo. Depois ficou doente e tal, tinha próstata e tal, foi para Goiânia fazer cirurgia, etc. E tal. E o médico falou, agora do seu bispo, você não pode voltar para o interior, você precisa ter um acompanhamento médico. Ele tinha uma saúde de ferro, saúde boa. E fica aqui. Então, os claretianos tinha a casa lá em Goiânia, onde a gente ordenava, e ele ficou com os claretianos até morrer. Morreu com 102 anos, lúcido, era muito surdo, se enxergava pouco também já, mas tinha a cabeça perfeita. Faleceu lá e nós o levamos. Naquela época eu era pároco da catedral, né? Nós que fizemos o velório dele lá, né? Não, eu era bispo já. Pois o senhor era bispo, mas eu era pároco da catedral no sepultamento dele, né? Foi quando o senhor fez as criptas da catedral. Quando ele faleceu, eu estava preparando uns bispos, estava preparando a diocese de Palmas. Estava em Palmas. Então, foi para a arquidiocese lá. Recebi notícia, vim logo imediatamente, trasladamos o corpo para a catedral. Ele está sepultado numa cripta lá da Catedral de Uruaçu, onde eu pretendo ficar ao lado dele. Quem foi o bispo que ordenou o senhor bispo? Foi Dom Prado ou... Foi o sagrante principal da minha sagrada foi Dom Fernando. Dom Fernando Gomes, né? Dom Fernando. Eu convidei o núncio falou, eu não vou ordenar você sagrado porque eu tenho uma viagem marcada já para Roma. Então o núncio vai procurando em Roma prestar conta lá, senão eu ia sagrar. Mas você escolhe o bispo que quiser, que esteja em comunhão, claro, com a Santa Sé, etc. E eu fui escolher o meu bispo, né? Mas falei com ele, ele falou assim, não, ele era surdo, tinha dificuldade, assim, ouvir a liturgia, ele era muito retraído também. Ele falou, não, pede o arcebispo, o metropolita, não sei o quê, ele era muito... Então, eu convidei Dom Fernando, ele aceitou imediatamente. Então, ficou Dom Fernando sagrante principal, Dom Francisco Prado, que é o meu bispo consagrante, e o arcebispo de Brasília, Dom Nilton, o outro consagrante. Então, foi Dom Nilton, Dom Fernando e Dom Francisco Prado. E eu trouxe o cerimoniário de São Paulo, que era um seu Pavésio, era sérvio já tradicional. Quando ele foi e aceitou, ele falou assim, olha, é o 26º bispo que eu dirijo a cerimônia. Era um liturgista
espetacular. Liturgia, etc. Ele veio de São Paulo para cerimoniar a minha sagração. Naquele tempo era mais complicado, né? Tudo em latim, os cantos em latim, tudo, então era mais complicada as cerimônias. E fui sagrado lá na Catedral de Goiânia. Ah, que bom. Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco da Diocese de Uruaçu. Aguardem.